O carboidrato, assim como as proteínas e as gorduras, desempenham um importante papel não apenas na sua saúde, mas também no seu emagrecimento. Pode parecer contraintuitivo, mas na ausência do carboidrato, a velocidade do seu emagrecimento pode reduzir. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já experimentou esse tipo de situação. Iniciar uma dieta, iniciar uma atividade física, para começar a perder gordura corporal. Começou até bem, perdeu peso no início e de repente esse processo se estagnou. Ele parou de funcionar. E isso se deve a um mecanismo de defesa do seu organismo, porque emagrecer é uma agressão. Você está em falta de energia e seu corpo entende que precisa começar a poupar energia, igual seu celular quando está acabando a bateria e entra no modo de economia, em que a luz fica mais fraca. Seu corpo também entende que ele precisa gastar menos energia para se defender. E esses mecanismos de defesa do emagrecimento, que fazem com que o seu metabolismo fique mais lento. E aí, mesmo em dieta, mesmo em déficit calórico, você não consiga emagrecer mais. Isso acontece devido a várias adaptações da sua fisiologia, da produção hormonal. E o carboidrato pode estar presente em algum desses mecanismos. Eu vou explicar para vocês a respeito do mecanismo do carboidrato, mas saibam que existem vários outros e que posteriormente nós vamos discuti-los também. O carboidrato, ele tem um papel importante na manutenção do emagrecimento. É claro que ele não deve ser consumido em excesso, mas se ele ficar tempo demais em níveis muito baixos, isso provoca no seu corpo algumas adaptações que visam lentificar o seu metabolismo. Uma delas é a lentificação da tireoide, ou melhor, da função tireoidiana. Não que sua tireoide pare de funcionar sem o carboidrato, mas a conversão do hormônio que a tireoide produz, que é o T4, em T3, que é o hormônio realmente responsável pela ativação do seu metabolismo, depende da presença de carboidratos. Então, se não houverem carboidratos em quantidades satisfatórias, essa conversão de T4 em T3 fica prejudicada e seu metabolismo tende a reduzir a sua atividade. Isso num longo período, num período maior. Da mesma forma, a manutenção de níveis muito baixos de açúcar no sangue por muito tempo faz com que os níveis de cortisol também se elevem. E o excesso de cortisol também prejudica a função tireoidiana, assim como também vai prejudicar a manutenção do seu tecido muscular. Os músculos são tecidos que gastam muita energia para se manter vivos. E se houver comprometimento dessa estrutura, você vai passar a gastar menos energia também. Cortisol alto faz com que as proteínas sejam degradadas para transformá-las em açúcar. É uma defesa, açúcar baixo no sangue, o cortisol estimula o corpo a produzir mais. Então, de forma esporádica, isso não é deletério, mas a longo prazo, sim. Então, se você se coloca em uma situação de restrição severa de energia por muito tempo, e às vezes isso acontece devido ao uso de medicações emagrecedoras, porque o medicamento tira a sua fome, então você consegue ficar sem comer. E ficar sem comer o carboidrato por tanto tempo vai fazer com que essas adaptações se instalem. Então é vantajoso utilizar o carboidrato de forma inteligente na sua vida. Para emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Então você precisa consumir menos energia do que você gasta em suas atividades diárias, ou simplesmente para se manter vivo. Se o seu gasto for reduzindo com essas adaptações, o emagrecimento vai ficar cada vez mais difícil. Então você precisa ter o cuidado de manter o seu gasto energético, de preservar o seu metabolismo para que isso não aconteça. Quando for escolher o tipo de carboidrato, então, você deve levar em consideração aqueles carboidratos que vão sustentar melhor a sua glicemia e que vão te dar mais saciedade. Para isso, existe uma definição, é uma forma didática que eu construí para poder classificar os carboidratos em bons
intermediários e ruins. Se você quiser saber mais sobre essa classificação, tem um vídeo no meu canal. É só você clicar no card ao final deste vídeo para você assistir todo o conteúdo a respeito do entendimento sobre os tipos de carboidrato. Aí sim você vai conseguir acertar, porque os carboidratos que não te dão saciedade, que são os carboidratos que eu chamo de ruins, né, como os açúcares, eles além de fazer essa queda da glicose logo após a sua ingestão, fazendo com que esses hormônios sejam desregulados, ele não vai segurar sua fome. Você vai ficar com vontade de comer rápido, então não é nada vantajoso. Em compensação, os carboidratos, quando bem escolhidos, se você escolhe o carboidrato bom, né, que são o arroz, as raízes, né, como mandioca, batata, a aveia, a batata doce. Então, esses carboidratos, além de sustentar sua glicemia por mais tempo e contribuir para toda essa regulação hormonal, eles vão te dar mais saciedade e você vai conseguir sustentar melhor seu processo de emagrecimento. Não se engane apenas com a contagem de calorias. É muito comum que você vá lá, tá lá na sua dieta lá que o nutricionista passou, que você foi lá no médico e ele passou, tá lá, 100 gramas de arroz. Aí você vai lá no Google, olha lá quantas calorias tem esse arroz. Assim, eu já tô tomando Ozempic mesmo, tô sem fome, vou cortar o arroz dessa refeição, vou comer só a saladinha, só a carne, e vou comer um brigadeirinho de sobremesa, um pavê, um pudim, porque vai ter a mesma caloria o que eu comi aqui e aqui. Isso, gente, significa dar um tiro no pé, por 2 motivos. O primeiro deles é que nem o Ozempic daqui a pouco vai segurar sua fome se você continuar se alimentando assim. Porque o carboidrato ruim, que é esse carboidrato refinado, ele não te dá saciedade, não sustenta você, a sua fome. Então, você logo vai querer comer de novo. Segundo, o tipo de carboidrato errado vai comprometer a regulação dos seus hormônios, tanto os que mantêm seu metabolismo ativo, que são os que eu falei aqui hoje, quanto os hormônios que fazem você armazenar energia, que também estão no vídeo aí do final, que é para você clicar no card e acessar. Então, não faça essa troca, é uma troca burra, tá? É como dar um tiro no próprio pé. Eu sei que você está em busca do prazer, mas o prazer relacionado ao alimento errado vai levar você contra o seu objetivo. Reserve esses momentos para dias esporádicos. Aí sim você não vai comprometer seu resultado. Então, uma vez que você já conhece os carboidratos, temos lá os carboidratos bons, que são mandioca, batata doce, aveia, e temos lá os carboidratos ruins, que são açúcares em geral, né? Bebidas adoçadas, bolo, biscoito, tudo que tem açúcar, sorvete, açaí, por aí vai. Né? O ruim você vai deixar fora do seu planejamento, vai deixar ali os bons, pelo menos na metade das suas refeições. E nós teremos os carboidratos intermediários, que eles vão entrar de forma a equilibrar as suas outras refeições, mas preferencialmente acompanhando uma proteína. E quais são esses carboidratos? Vão ser um pãozinho, uma tapioca, uma fruta, que se você utilizar em pequenas porções e associado a uma proteína, você consegue manter uma boa saciedade, mesmo ele não sendo um carboidrato complexo, um carboidrato de absorção lenta, que são esses que eu classifiquei como os bons. E como que você aplica isso na sua vida, no seu dia a dia? A melhor forma de desenvolver isso é pegando esses grupos de carboidratos, tá? Considerando que o ruim você vai tirar da rotina, vai deixar só para uma exceção. Você vai pegar esses carboidratos bons e intermediários e pelo menos dividir de forma equivalente o número de refeições em que aparece cada um. Então, se você faz 4 refeições, vamos colocar 2 refeições com carboidrato bom e 2 refeições com carboidrato intermediário. Se você faz 5 refeições, vamos tentar colocar 3 com bom e 2 com intermediário. Se ficar difícil, deixa 2 com bom e 3 com intermediário. Se você faz 6 refeições no dia, vamos colocar metade do carboidrato bom, metade do carboidrato intermediário. Então vamos lá, como que vai ficar isso na prática? Quais são os carboidratos bons? Coloca ele aí, né, nas suas 4 refeições do dia.
É comida, gente, é arroz, é mandioca, é batata. Então, almoço e jantar. Ah, Fernanda, mas minha vizinha falou que se eu cortar o jantar eu emagreço. Se você cortar o jantar, você vai comer o carboidrato ruim. Então, não vai emagrecer, vai te dar mais fome, você vai comer mais, você vai beliscar uma pipoca, você vai comer um pão, você vai comer um biscoito. Isso se não atacar uma caixa de bombom inteira antes de dormir. Então, a melhor coisa é você jantar, tá? Então, jante e não faça lanche nesse horário. Então, as duas refeições sagradas, almoço e jantar. Aí nós vamos agora para as refeições intermediárias, café da manhã e lanche. Então, nessas refeições, em geral, a pessoa já está habituada a comer um pãozinho, às vezes comer um biscoito, às vezes comer uma fruta. Então, vamos colocar o carboidrato aí de forma inteligente. No café da manhã, você não abre mão do seu pãozinho? Então, associe uma proteína a esse pão. É muito importante. Às vezes a pessoa não sente nem fome de manhã, né? E aí acha que é mais leve comer o pão do que comer o ovo. Reduz o tamanho do pão e coloca o ovo junto. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que você chegue com menos fome na hora do almoço, vai fazer com que os hormônios liberados naquela refeição sejam mais favoráveis ao processo de emagrecimento. Então, é muito importante que a proteína seja associada a esse carboidrato que não é tão bom. Mesma coisa no lanche da tarde. Se você comeu pãozinho, mesma coisa. Associa um franguinho desfiado, associa um ovo. Ah, não, Fernanda, eu como só uma frutinha à tarde. Então, pega essa fruta, toma ela junto com uma fonte de proteína, que o whey protein é uma ótima combinação. Se você bate os dois juntos, fica gostoso, fica nutritivo e ajuda a trazer saciedade. Então, a melhor forma de colocar, né, de distribuir esses carboidratos no seu dia a dia é através do estudo com calma e inteligência. Separe os tipos de carboidrato que você gosta mais, classifique eles entre os bons e os ruins e divida esses carboidratos no seu dia a dia. Os bons, os ruins e os intermediários. Os ruins estão fora, os bons e o intermediário você vai dividir, tá? Se você conseguir colocar mais do bom, melhor ainda, tá? Hoje, na minha vida, a partir do momento que eu entendi que quando eu coloco o carboidrato bom fica muito mais fácil manter meu físico, hoje eu praticamente só como ele. Eu evito comer o carboidrato intermediário, o ruim nem se fala, tá? Mas, claro que esporadicamente eu consumo, mas eu evito no meu dia a dia. Então, meu dia a dia é muito simples, eu consumo praticamente arroz, abóbora, mandioca, batata, aveia, né? As frutas estão sempre presentes, complementando minhas refeições, mas dessa forma eu consigo me manter sempre saciada e bem nutrida. Gostou do conteúdo? Fez sentido? Aplica aí no seu dia a dia, desenha tudo isso que eu te falei, escreve. É uma coisa que eu quero que você, a partir de agora, tenha sempre aí, papel e caneta. O conteúdo que eu estou trazendo aqui para você vai fazer você aprender todo o caminho que vai te levar de encontro ao emagrecimento definitivo, sustentável e, acima de tudo, muito prazeroso. Um forte abraço para você.